Olá, sou Max Mustrangi, sócio fundador da Excelance, gestão de turnaround e reestruturação. Estamos aqui começando a série A Vida Executiva Como Ela É. E eu quero começar a falar com vocês primeiramente de uma das coisas mais importantes que eu descobri ao longo da minha vida e que a gente não é preparado quando é jovem. A gente é muito capacitado quanto ao o quê, ao QI, a conhecimento, a inteligência, colégio, faculdade, escola, a vida, né? Conhecimento, estudo, muito estudo, e a gente vai ganhando muito conteúdo. Hoje em dia com a internet nem se fala, muito mais. Mas a gente não é preparado em lugar nenhum para o como, a forma, né? O que, o coeficiente de inteligência emocional. Isso só a vida vai preparando a gente, alguns conseguem perceber e evoluem, alguns são masters nisso, eu não sou. E alguns simplesmente não percebem que isso é o ponto que acaba atrapalhando a vida deles inteira, que é o comportamental. E é por isso que as pessoas falam, e o RH faz aquela pérola, você é contratado pelo seu conhecimento e você é demitido pelo seu comportamento. Ele já está falando, você é contratado pelo seu QI e você é demitido pelo seu QE. Só que a gente não é orientado assim. Então eu costumo dizer para todo mundo que trabalha comigo que a gente nasce na vida com 2 copinhos. Um copinho de QE e um copinho de QI. E ao longo da vida a gente vai enchendo esse copinho de QI, formando faculdade, ele vai ficando grande. E o QE não desenvolve, ninguém puxa ele. E até porque na minha época os pais nem falavam sobre isso, né? Não era, hoje em dia é muito mais discutido. E você entrava na vida privada, no caso, nas empresas para trabalhar, e o seu QE é lá embaixo. E você sofre muito tempo pela falta de inteligência emocional, para a condição de se relacionar, para entender que a forma muitas vezes é até mais importante do que o conteúdo, e que você tem que desenvolver esse lado aqui fortemente. Esse é o primeiro ponto. Então eu quero discutir muito com vocês ao longo da série o como, não só o que, mas o como, a forma muitas vezes é mais importante. Eu a minha vida inteira sofri pelo como, não pelo que, e trabalho o tempo inteiro na forma, no que é muito importante. Então esse é o primeiro takeaway para todos vocês. Cuidado com a forma, cuidado com como vocês fazem as coisas, como vocês conversam, como vocês passam a mensagem, como vocês se comunicam, como vocês interagem. Não é o que você está fazendo, é o como você está fazendo. Bom, antes de começar minha carreira profissional, eu tinha minha vida de adolescente, né? Eu era jogador, eu sempre tive muita liderança, muita agressividade, muita competitividade. Novamente estou te falando drivers pessoais, o que me move, né? Eu jogava basquete, eu era um cara muito agressivo, eu queria ganhar o tempo inteiro, montar as melhores equipes. Eu fiz windsurf, esporte de risco, de velocidade, individual, né? O tempo inteiro você estudando, aprendendo, buscando melhor tecnologia, melhor equipamento, vendo vídeo, indo treinar na prática, né? Eu fiz karatê, né? Eu precisava tirar a energia toda que eu tinha em cima de mim. Eu sou uma pessoa com muita energia, eu precisava competir, eu precisava ganhar. Então eu tenho esse lado do benchmark, da competição, da agressividade, do tomar risco, de ter iniciativa, de não esperar pelos outros. Isso foi sempre muito forte em mim. E por que eu estou falando para você? Porque eu percebo muitas vezes que as pessoas ficam procurando o que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que eu quero, qual é a minha profissão, e você muitas vezes fica olhando o final, eu fico brincando com meu filho, ganha dinheiro, não ganha dinheiro, não é por aí. É quais são as características suas que são marcantes em você, que te diferenciam e o que isso pode te potencializar lá na frente. E através disso você entende o que você vai ser melhor, o que você vai gostar. Você não tem como ser bom numa coisa que você não gosta. E quando você usa seus skills naturais, você é naturalmente feliz, não é forçado. Então é muito importante que cada um de vocês consiga decompor as suas principais variáveis, o que te fazem bom, o que te faz diferente, para você entender onde você pode se encaixar melhor, onde você pode ter mais sucesso. E isso é fundamental. Aprendi desde jovem, com essa minha iniciativa, com esse meu risco, né? Meu pai ficou doente muito jovem, que eu precisei buscar dinheiro, né? Porque minha mãe estava dedicando o dinheiro que a família tinha para meus irmãos, estavam se formando. E eu fui bater na Manpower na época, né? Pegava ônibus, ia me inscrever no programa de final de ano da CIA, ia dobrar roupa, ia fazer caixa. Meus colegas da faculdade iam tirar sarro da minha cara. E eu estava lá, anos após anos, fazendo uma maneira de ganhar dinheiro, né? Com o tempo eu percebi que isso só não era o suficiente. Então eu nunca tive problema nessa questão da humildade. Vamos lá, cara. É para ganhar dinheiro, para trabalhar direito? Vamos trabalhar, não tem vergonha nenhuma em fazer isso.
né? Quando eu entrei na faculdade, eu já vinha bem no colegial, eu comecei a dar aula particular, matemática, física, química, desenho. Pô, eu ganhei muito dinheiro. Eu brinco que eu dava mais aula do que eu recebia, né? E aí foi aí que eu percebi uma outra habilidade. Eu tinha uma capacidade muito forte de ensinar as coisas. Eu fazia papinha de banguela, para banguela, né? Então as pessoas conseguiam entender, os meus alunos viam bem, eu começava a ter muita gente que queria ter aula comigo. Isso me despertou o quê? Capacidade de formar pessoas, capacidade de ensinar. Isso é fundamental, eu uso até hoje. Todo lugar que eu estou tem uma lousa, um quadro branco, porque eu gosto de pegar, desenhar e explicar. Eu sou um professor naturalmente, mas fazer a pessoa entender e conseguir fazer. Esse é outro skill que foi desenvolvido. E aí, eu entrei na minha vida de trabalho. Comecei então a Auto Latina, que na época era uma joint venture entre a Ford e a Volkswagen, uma época de grandes problemas com sindicatos. Fui trainee lá por 10 meses, foi um dos piores momentos da minha vida, um lugar que eu encontrei só gente desqualificada, descapacitada, sem integridade, onde o tempo é o que valia, não era só capacitação, era uma hierarquia rígida e burra, né? Pessoas que eu vou dizer até com uma integridade baixa, entendemos o que aconteceu hoje em dia no Brasil, e eu falei assim, esse setor eu nunca mais na minha vida eu quero trabalhar, metalúrgico, automobilístico, né? Apareceu a Procter & Gamble no Brasil, era uma grande marca na época, a gente tinha Unilever, né? Eu me candidatei, eu fui um dos poucos que conseguiu entrar, entrou muita gente do ITA, entrou eu lá da Poli, mais alguns outros, e pusemos a primeira onda de pessoas na Procter & Gamble, pessoal de marketing, pessoal de finanças, eu entrei para a área de supply, né? Área de operações. Eu comecei a minha carreira em fábrica, em logística, engenharia, fazendo coisas, gente, tocando graxa, manutenção, tocando turno, 7/24, 2 anos direto, sem parar fim de semana, feriado nem nada, rodando turno ao contrário, né, formando equipe, alto desempenho, linha de fralda, sendo o tempo inteiro puxado por resultado. Eu estava no meu mundo, eu gostava de fazer, eu estava finalmente desenvolvendo as aptidões de gestão, né, tendo que formar pessoas. Eu não vou ficar falando o que eu fiz. Em todos os setores que eu entrei, engenharia, produção, logística, planejamento, eu tive sucesso. Eu fui benchmark dentro da Procter, né? E pior, eu era aquele cara que tomava risco, porque na Procter eles falavam, nós somos o CBA, Current Best Approach, global, empresa global, mundial. E eu adorava quebrar os CBAs da P&G e fazer o meu CBA. Como fazer uma instalação de fábrica, de linha de fralda mais rápida, com mais eficiência, ela rodar melhor, como montar time, como fazer troubleshoot, como rodar em 480 minutos, que é um turno, 477 sem parar, sem perder uma fralda, né? 98 e poucos % de eficiência. Nossos times eram ferozes. Depois de um ano e pouco de treinamento, desenvolvimento, capacitação, análise de problema, formar as pessoas certas, treinar na entrada do turno, toda a parte de skill de desenvolver pessoas, de montar o grupo certo, e eu fui embora, né? Planejamento, fazer planejamento de atendimento de mercado com baixo nível de estoque, que era o ciclo financeiro que eu não sabia na época, né? Como fazer da melhor maneira possível, tirando o máximo de eficiência dos recursos, cobrando, fazendo follow-up, e eu fui embora, né? E aí começam a surgir os primeiros desafios. Bom, questão, para mim, de integridade, né? Assim, eu sou um cara muito duro, nesse ponto eu sou muito preto e branco mesmo, não tem outro jeito, é certo e errado, não tem meio termo, não tem zona cinzenta, né? Nunca vou me esquecer de um americano, Peter West, falando, você é o homem binário, para você só tem 0 e 1, é preto e branco, ou a pessoa é boa ou é ruim. Eu falei assim, é mesmo, só que a maioria das pessoas são ruins do teu ponto de vista. Poucas são boas, eu falei assim, é assim mesmo. E as pessoas que não são boas e que eu posso pegar, eu vou desenvolver com a minha habilidade de treinamento, de capacitação. E eu montei, na época, o que a gente chamava do time E, e vai ter pessoas aí do outro lado que vão se lembrar da época da Procter & Gamble, E porque era o pior time, A, B, C, D, E, né, no esquema de rotação de turno, no melhor time benchmark do Brasil e das linhas de Joa, no mundo. E viu a gente para todo mundo lado ensinando como fazer, pela formação que a gente fez, formar pessoas, ter o grupo na mão. Então, nunca vou esquecer, é aquela parábola do ônibus vermelho do livro do Jim Collins, Good to Great, né? O agente de mudança, ele entra, tem um ônibus vermelho, a primeira coisa que ele faz é decidir quem sai e quem fica. That's simple. Né? E daí que eu falo coração no cofre, o que vale é o racional, sem emoção. Você tem que tomar decisão racional. Quando você mistura coração e decisão, você faz besteira. E that's simple, that's life. Tira quem não é bom, dentro do seu ponto de vista, vai dentro do ônibus, a próxima coisa que você faz é quem senta onde. Não obrigatoriamente as pessoas, dentro das suas habilidades, dos seus skills e conhecimentos, estão alocadas na melhor posição. Reposiciona, e a terceira coisa que ele fala é acelera o ônibus.
Não fica planejando, porque com um time de pessoas boas, você vai ao longo da execução fazendo e acertando o caminho, achando o melhor rumo, não fica parado planejando. Né? O que eu concordo da maneira prática, talvez não concorde da maneira conceitual, nós vamos discutir isso mais para frente. Mas basicamente essa é a vida. E fui montando times ao longo da minha vida dessa maneira, né? Tendo as pessoas certas, colocando no lugar, capacitando muito, usando a minha habilidade de professor particular e indo em frente. E assim começou a minha vida. Bom, o que eu comecei a perceber, lógico, na Procter? Ali era um mundo muito político, o pessoal de marketing eram as estrelas, não por eles serem as estrelas, mas a gente está falando de uma empresa de marketing, que gastava, a empresa que mais gastava no mundo com comunicação, com marketing, e eles estavam ali mamando do que vinha dos Estados Unidos. Então eles achavam os reis da brincadeira, o pessoal de finanças, o pessoal das outras áreas, e tinha lá os coitados do supply. Bom, eu consegui ir crescendo, trancos e barrancos, nunca fui bom de relacionamento, né? Eu passava com o tanque por cima assim, naquela época para mim não existia QE, era QI puro, era gestão e resultado, e eu fui percebendo que a coisa não ia dar certo desse jeito, onde eu queria chegar. Porque era muito importante fazer relacionamento, fazer politicagem, ser amigo de todo mundo, e para isso você precisa baixar a sua barra de desempenho, você não pode ficar mostrando quem está errado, quem não está funcionando, processo falho, área de venda, gestão de demanda, marketing, estimativa, você tem que ficar quieto, né? Aceitar puxar a bronca da área financeira que dá em você quando ele que não percebeu o problema. Eu falei assim, cara, eu não sou assim. Eu vou buscar resultado, doa quem doer. Eu vou mostrar onde está o erro, doa quem doer. Eu vou demitir, doa quem doer. Eu quero gente boa, eu quero resultado, eu vou arrumar o sistema, processo. Percebi que eu era um excelente gestor de processo. Eu entendia como funcionava a lógica das coisas, quais eram as principais variáveis, quais eram os coeficientes na frente, onde tinha mais peso, menos peso, relevância, como achar, através dos efeitos, as causas, como atuar nas causas, como o Demi falava, atua na causa, não no efeito, resolve o problema, para resolver e ter a eficiência mais alta, o resultado. Eu sempre fui assim, gap analysis. Nós vamos discutir sobre isso. Eu aprendi isso na Procter & Gamble. Gap Analysis, a análise da lacuna, dos problemas, né? Pareto, priorizar, atacar, executar, resolver, matar na causa. E eu comecei a fazer isso tanto no dia a dia, na gestão, quanto comigo. Quais eram os meus gaps? Para eu chegar onde eu tinha que chegar. E foi aí que eu descobri o QE. Né? Que eu não tinha QE. Era um ser praticamente sem QE nenhum. Hoje em dia eu não tenho muito mais, mas eu tenho. Eu tenho uma noção boa de QE. Mas eu não tinha nada, mas eu aprendi a desenvolver e foi duro através do Gap Analysis. E comecei a gestão de processo. Fui crescendo, fui mudando de área, né, de engenharia, batendo recordes na montagem de fralda para time de produção, batemos recorde, fui para healthcare, fui para personal care, e aí depois já de alguns anos, a Procter & Gamble ia fechar a unidade da Quatá, onde tinha o healthcare e o haircare, ia para Louveira, onde hoje é uma das maiores fábricas que eles têm aqui no Brasil, né, e estava acabando de fazer a aquisição do Ornex, do detergente Quanto, numa grande briga com a Unilever. A Unilever estava anos preparando para a Procter entrar com dry laundry, detergente em pó, no Brasil. Bom, foi montado um time global para assumir, isso é uma das grandes focos mundiais da P&G, entre os dois maiores focos do mundo, que era crescer em dry laundry no Brasil. Foi montado um time na época de All Stars, vieram 9 gringos, né? O gestor da planta era um francês horrível, e mais um monte de colombiano, mexicano, uma turma de espanhol gigantesca, já vou falar no outro vídeo sobre xenofobia, né? E eu era o único gestor brasileiro entre os 10 gestores dessa unidade, para fazer toda a parte de planejamento da unidade inteira, em paralelo com a área de engenharia, que tinha que fazer várias atuações e paradas na torre de secagem, para poder fazer o Ariel, que nós temos hoje em dia, e outros produtos. Então eu tinha que conseguir pegar, tirar o máximo, fazer uma atuação de atendimento boa contra uma guerra de preços da Gessilev, ainda parar para fazer as intervenções a torre de engenharia, e com meus insumos praticamente todos importados, ou seja, com um lead time gigantesco. E a gente fez isso de mão nas costas, demos um banho na Gessilev, entramos e comemos um mercado, né? E assim foi a brincadeira até que surgiu o primeiro vários Red Hunters surgiram nesses meus 8 anos de P&G, todos tentando me levar até para Ambev e outros lugares, Spencer Stuart e outros. Mas na época, eu sempre usei isso como treinamento. Então vem outro aprendizado para vocês. Não neguem fazer entrevista, não neguem e tentar um outro cargo, né? Use isso como treinamento, né? Aprenda o que falar, o que não falar, o que fazer certo e errado, entenda isso como um jogo treino, porque no dia que aparecer o processo que você realmente quer, você está pronto. Você não vai treinar no jogo final, você já treinou antes. É muito importante. Ah, mas se eu ganhar? Fala não! Está na sua mão o controle, não na mão dele, está na tua mão. Ah, mas isso não é certo. Ah, não é certo? Então o dia que a empresa quiser te mandar embora, ela também não é certa.
Uai, o sistema ele é simétrico ou ele é simétrico? Então, se eles podem te mandar embora, você também pode mandar embora eles. Então, não tem problema nenhum de integridade. Isso é mercado. Quem tem valor, leva. Quem não tem, fica. Empregabilidade. Então, eu sempre me expus novamente muito ao risco e treinei bastante. Ganhei muito jogo e não levei a taça. E aí, quando apareceu, na época, a PMC Amrop, que era um dos grandes headhunters do Brasil, através do Cabreira, e o Cabreira me cantou para ir para a Natura. Na época, em 98, a empresa do ano do exame, aquele burburinho gigantesco, 30 anos já quase de existência, uma grande empresa, precisando fazer a mudança deles, implementação de SAP, mudança para Cajamar, essa fábrica nova, cheia de coisas, eu chamo essa gaiola de ouro, e me escolheram e eu fui. Antes de falar como é que eu fui e por que eu fui, isso vai ser em outro capítulo que durou isso para mim. Eu estou falando um pouquinho dessa minha época até Procter & Gamble. Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês como foi o meu processo até esse ponto. Outros pontos eu vou voltar atrás, mas o vídeo já está ficando muito longo. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, como a gente fala por aqui, águia voa com águia.